Então vamos lá, né, meus irmãos, continuando aí o nosso estudo da história do povo de Israel. Agora, meditando sobre Jacó, paramos aí no capítulo anterior. Então vamos dar a continuidade agora, Jacó e o seu encontro com Labão, aparentado de Rebeca, sua mãe, né? Chegando em Padã-Arã, Jacó viu um poço onde as pessoas davam de beber aos animais, aos camelos, as ovelhas, as cabras e tantas outras coisas. Enquanto as pessoas estavam ali dando de beber aos animais e até mesmo fazendo uso daquela água naquele poço, Jacó, como eu disse, era uma pessoa bastante articulada e bastante carismática também. Ele começa a dialogar com as pessoas que estavam ali também alimentando os seus animais, os seus rebanhos, e ele passa a compartilhar e dar alguns conselhos àquela população pastoril que ali se encontrava. E nesse momento vai chegar Raquel com mais algumas ovelhas, e depois de haver tirado a pedra, eles deram de beber a todos os rebanhos, né? Jacó conta a Raquel que é parente de Labão, seu pai. Ela, de forma muito rápida, vai contar essa novidade ao seu pai. Olha, pai, tem ali um parente nosso, o filho de Rebeca, Jacó está aqui, ele está dando de beber aos animais, até estava aconselhando algum dos pastores que ali estavam cuidando dos rebanhos, né, dos animais, e sem perda de tempo, Labão o convida para pousar, para estar na sua tenda. Isso é uma coisa muito normal entre as comunidades tribais do Oriente Médio, dar guarida, acolher o peregrino, né? E este não é qualquer peregrino, este é um parente, né? É o seu sobrinho. Jacó é sobrinho de Labão. Então, Jacó foi de forma muito calorosa recebida pela família de Labão e passou a conviver com Labão, habitar com Labão e também trabalhar com Labão, né? Então, isso foi muito bom para a vida de Jacó, porque Deus começou a trabalhar na vida deste homem, mesmo longe da sua casa, longe da sua parentela. Ele está ali trabalhando com seus parentes ou com os parentes da sua mãe, com seu tio. E não havia dinheiro nesta época, eles não recebiam dinheiro pelo trabalho. Jacó passa a receber como salário, Labão pagava com animais. Então, por 7 anos de trabalho, depois de 7 anos de trabalho, de cuidar das coisas ali de Labão, Jacó se afeiçoa por Raquel. Raquel foi a primeira mulher da tribo de Labão que ele viu e acredito que se apaixonou por Raquel. E ele solicita a Labão a mão de Raquel como esposa para constituir família. Depois de haver cumprido o período de acordo, né, os 7 anos de trabalho, houve um casamento, mas Labão não era a flor que se cheirasse. Labão acabou enganando o Jacó. O que ele faz? Ele não permite que, neste primeiro momento, Jacó tome a sua filha Raquel como esposa, mas ele acaba dando a mão da filha mais velha, que se chamava Lia. Então Jacó se casa, num primeiro momento, não com Raquel, a quem ele amava, mas ele casa com Lia, aquela a quem Labão, de uma certa forma, de forma compulsória, fez com que ele casasse. Passada as semanas das núpcias, né, do casamento, Labão agora dá a Raquel também como esposa a Jacó, mas por uma condição, por mais 7 anos de trabalho. Então foram 14 anos de trabalho, Jacó trabalhando com seu parente Labão, não é? E ainda tem gente que reclama quando trabalha com parente, né? Então tá aí, Jacó trabalhando
Dessas duas mulheres, Lia e Raquel, e mais das duas servas que elas tinham, que eram pessoas próximas, tanto a Lia quanto a Raquel, Zilpa e Bila, que também se tornaram mulheres de Jacó, nessa forma tribal de se viver, né? Não há justificativa. Alguns vão dizer que para se povoar a terra, Deus assim permitia que os homens casassem com mais de uma ou duas mulheres, e este homem, quando tomasse essas mulheres como mulheres, tinham que custear, tinham que financiar as mulheres. Nós sabemos que não foi assim desde o início. A palavra de Deus sempre nos diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Não o homem deixar a casa do pai e da mãe e unir-se às suas mulheres, né? Sempre no singular. O plano de Deus é que o homem case com a sua mulher e eles tenham filhos e assim abençoem a família, né? E glorifiquem ao Senhor Deus. E a gente observa em toda a história dos patriarcas, até mesmo dos reis, quando empreenderam num casamento, numa poligamia ou num casamento múltiplo, né, com várias mulheres, isso só trouxe guerra às famílias e nós não vemos nenhuma família ajustada. A gente vai poder observar isso na própria família de Jacó, né? A própria família de Jacó, destas 4 mulheres nascem 12 filhos que posteriormente serão conhecidas como as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos dão origem às 12 tribos de Israel. Jacó consentiu, né, em continuar trabalhando para Labão e acabava porque recebia animais, recebia algumas iguarias como salário e houve um trato entre eles. Está no Gênesis capítulo 30, versículo 32, que determinadas crias, quando as fêmeas dessem crias, determinadas cores pertenciam a Labão e outras cores pertenciam a Jacó. Jacó, muito esperto, muito articuloso, ele faz com que as crias elas nascessem, né? Ele fazia o cruzamento dos casais de animais para que a predominância fosse da cor que o ajudaria ou na cor que o abençoasse. E mais uma vez ele usa dos seus estratagemas, né, das suas estratégias para ser abençoado, para tirar vantagem e todas essas coisas. Isto está ali no versículo 37 a 43 do capítulo 30 de Gênesis. Contudo, Labão, por outro lado, não sendo tão bobo, Labão, sendo astuto e muito ganancioso, ele mudava geralmente os termos do negócio. Então, ou seja, se estava nascendo, se eles fizeram um acordo, olha, todas as ovelhas que forem brancas vai pertencer a Jacó e as marrons vão pertencer a Labão. Quando Labão percebia que estava perdendo o negócio, ele falou: não, as brancas com manchas ou as brancas serão minhas e as marrons serão de Jacó. Então havia sempre essa disputa entre o genro e o sogro e genro. Os filhos de Labão e ele próprio passa a ter ciúme, inveja de Jacó. Percebam, irmãos, que havia uma promessa. Deus havia abençoado, né, a vida de Jacó. Jacó era fecundo, ele era frutífero. Onde ele colocava as mãos, as coisas aconteciam, as coisas prosperavam. Algumas pessoas, elas não ficam felizes com o nosso sucesso. Às vezes, você está caminhando na sua caminhada cristã, na sua vida cristã, e Deus está abençoando você, e algumas pessoas, elas não se alegram, elas não ficam felizes com isso, e elas passam a ter inveja de você. Então a mesma coisa aconteceu com Jacó. Deus ia abençoando Jacó, as riquezas de Jacó estavam aumentando, e com isso o Labão e os seus filhos
passaram a ter inveja do próprio Jacó e das riquezas que Jacó estava adquirindo. Por isso, quando Deus percebe isso no coração de Labão e dos filhos e daquelas pessoas que ali estavam, Deus fala ao coração de Jacó para que Jacó voltasse à sua terra, voltasse com sua descendência para a terra que Deus havia prometido, ou que ele mesmo havia prometido aos seus pais. Então ali estava bom, ele adquiriu família, adquiriu bens, mas era a hora de deixar a casa de Labão, deixar as tendas de Labão e prosseguir. Em alguns momentos da vida nós precisamos prosseguir, precisamos ter a boa escuta, escutar o Senhor, e precisamos às vezes desarmar as nossas tendas e armar as nossas tendas aonde Deus quer. Então isso é uma linha muito tênue, nós precisamos ter uma boa escuta com Deus, uma boa espiritualidade, para que possamos estar ouvindo o Senhor ministrar aos nossos corações. Talvez seja num ambiente de trabalho, talvez seja numa sessão onde você trabalha, né? Talvez seja num local onde você mora, né? Deus às vezes está ministrando, aqui já deu, o tempo já deu. Então nós precisamos estar em sintonia com o Senhor para que não haja ruído, para que possamos, né, ouvir realmente a voz de Deus e obedecer. Então, Jacó parte com toda a sua família lá daquela localidade, das terras de Labão. Jacó parte com a sua família, parte com seus animais, leva os seus bens, os seus empregados, todos aqueles que conviviam com ele, e não avisou a casa de Labão, nem aos filhos de Labão. Quando Labão, no outro dia, acorda e que não vê ninguém, ele fica irado e ele manda que seus homens alcancem Jacó, mas, entretanto, Deus está com Jacó. Deus protege Jacó, e Labão e Jacó acabam fazendo um pacto, fazendo um acordo, e Jacó continuou a sua viagem para Canaã. Meus irmãos, o que nós podemos observar neste texto, nesta parte deste estudo? Observamos que Jacó era um bom profissional. Ele era articulador, ele sabia fazer as coisas. Pastorear ovelhas exigia conhecimento de todas as necessidades que elas tinham, que elas possuíam. Ele precisava ser um pastor atencioso, com a atenção bastante voltada para as ovelhas, para as suas necessidades, para aquele rebanho. E em Gênesis capítulo 31, versículo 40, nos diz assim: de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Gênesis 31, 40. Ou seja, ele sempre estava preocupado como é que estavam as suas ovelhas ou a sua criação. Precisava sim da bênção de Deus, o cuidado de Deus, mas ele trabalhava de forma correta. Ele não era uma pessoa que ficava na tenda assistindo televisão, mexendo no WhatsApp. Ele sempre estava procurando fazer alguma coisa na sua casa. Meus irmãos, estamos em tempo de quarentena, em tempo de estarmos em retiro, mas nós precisamos estar fazendo sempre alguma coisa, meditando na palavra de Deus. Talvez seja um momento para você estudar mais, para prestar um concurso público, estudar aquilo que você não tem estudado, você vai ter um tempo maior. Então aproveita o tempo, passa a aproveitar o tempo, porque isso é muito importante. Na empresa, na fábrica, na escola, na faculdade, o desempenho do funcionário, do aluno é muito bom, é muito importante, e também isso carrega a bênção de Deus. As pessoas verão Deus na sua vida. Rapaz, esse cara é dinâmico, essa mulher é dinâmica. Nossa, eu vou contar uma experiência para vocês. Hoje eu fui ao hipermercado para fazer compra para o meu sogro e minha sogra, porque eles estão dentro do grupo de risco. E aí eu fui lá fazer a compra que eles estavam precisando, e eu escutei dois funcionários repondo ali as prateleiras, e um dos funcionários perguntou: onde é que está o Carmelo? Vou até falar o nome do rapaz. Onde é que está o Carmelo?
Aí o outro rapaz disse para a moça, olha, ele foi transferido, ele está em determinada loja. Aí ela fez uma cara de tristeza. Por quê? Porque esse funcionário, por nome Carmelo, ele dava um bom testemunho naquela empresa, ele era um cara que trabalhava com excelência, ele era um cara organizado, era um cara que estava sempre disposto a trabalhar. Por que eu tirei essas conclusões? Porque o outro colega falou, rapaz, mas todo mundo gosta do trabalho dele, né? Ele trabalha aqui com excelência. Então, meus irmãos, Jacó trabalhou com excelência. Nós precisamos também trabalhar com excelência em tudo o que fazemos. Então vamos lá? Continuando. Agora Jacó, ele está em Peniel. Então vamos lá para Gênesis capítulo 32, dos versículos de 1 a 21. Nós estaremos meditando neste capítulo agora. Então, Jacó chega a um determinado lugar. Gênesis 32, 1 e 2. Anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Por isso aquele lugar foi chamado de Manaim, ou Manarim, né? Foi uma lembrança do encontro em Betel, né? Isso se dá agora com Jacó. Neste momento, Jacó se preparava para reencontrar, depois de longos anos, reencontrar o seu irmão Esav, ou Esaú, como você queira. Então ele mandou que mensageiros avisassem a Esaú que Jacó com sua família estavam chegando. Esaú recebeu a mensagem e caminhou em direção a Jacó, ao encontro de Jacó, seu irmão. Logo chegou a notícia de que Esaú estava chegando com 400 homens totalmente armados e não sei se era para fazer o bem não. Jacó então se pôs a orar. Olha que coisa maravilhosa na vida de Jacó. Nós observamos que Abraão era um homem de oração. Isaac era um homem de oração. E nós vemos também que Jacó é um homem de oração. Diante dos problemas da vida, diante dos teus inimigos que se levantam, diante daqueles que querem o teu mal, diante das oposições da vida, qual tem sido o teu comportamento? Como é que você tem se comportado? A Bíblia diz que Esaú havia enviado 400 homens e não era para dar tapinha nas costas de Jacó, não. Jacó sabe da notícia que 400 homens estão indo ao encontro dele. E Jacó recorre ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao grande eu sou. Né? Ele recorre ao Senhor, ele se pôs a orar. A oração é importante, meus irmãos, em nossa vida, no nosso cotidiano. E a oração faz parte, volto a frisar isso, a oração é uma prática da espiritualidade cristã. Você quer ser bem-aventurado, quer ser bendito, quer ter intimidade com Deus? Pratique a espiritualidade da oração. A oração conforme Jesus nos ensinou. Então ele se pôs a orar porque estava com medo. E não era para menos. Muita coisa ruim poderia acontecer com Jacó. Na oração, Jacó relembrou as promessas de Deus e ele solicita a Deus, ele clama a Deus por proteção divina. E ele confessa ao Senhor, né, indigno, ou seja, Senhor, eu não sou digno da tua graça, da tua misericórdia. Nós não somos dignos, meus irmãos, da graça e da misericórdia de Deus. Nós estamos hoje, neste ano de 2020, vivendo na igreja o lema, né, movidos pela graça de Deus. Nós somos uma igreja movida pela graça de Deus. E Jacó era um homem movido pela graça de Deus. Ele não se achava importante, autossuficiente. Ele não achava que poderia, com as suas forças e com as pessoas que estavam com ele, vencer este exército ou este bando de homens enviados pelo seu irmão. E ele recorre àquele que pode socorrer.
Meus irmãos, nós precisamos aprender a recorrer àquele que pode nos ajudar. Algumas coisas Deus nos permite fazer, nós podemos fazer, mas existem coisas que chegam no limite que a nossa humanidade não permite. Nós precisamos aprender a entregar a nossa vida, os nossos anseios, nossas angústias diante do altar de Deus. Então, depois tomou providências, caso Esaú estivesse planejando matar a sua família, ele manda um presente. Isso ele podia fazer, e ele foi bem sábio. Se lembram quando eu disse que Jacó era um bom político? Ele sabia fazer política, ele era um cara articulado, ele era um cara carismático. Ele manda presente, ele envia presentes ao seu irmão. E é tão bom receber presentes. Quando recebemos presentes, nós nos sentimos lembrados, né? Então ele envia presente, um presente especial, com o propósito de reatar laços fraternos com Esaú, seu irmão. Depois, à noite, mandou toda a sua gente passar o val do ribeiro de Jaboque, né? E em Peniel, Jacó, porém, ficou só e orou dizendo, e teve uma experiência, né? E lutava com ele um homem até o romper do dia, né? Às vezes nos embreamos em lutas até mesmo com Deus. Jacó estava lutando aqui com Deus em Gênesis 32, versículo 24. Aos poucos ficou sabendo com quem lutava, com quem estava lutando, e pediu aquilo que mais queria, né? Ele solicita na sua dor, na sua angústia, no seu sofrimento, na sua solidão temporária e na sua luta, ele solicita, né? Ele deseja algo. Não te deixaria ir se não me abençoares, né? Jacó reconhece a importância da bênção. Ele está lutando com alguém que é mais forte do que ele, e ele quer que essa pessoa o abençoe. Abençoe pessoas, seja bênção na vida das pessoas. Como é que a gente pode abençoar pessoas hoje? Telefonando, ligando, enviando presentes, né, orando, pedindo que as pessoas nos abençoem, né? Eu não vejo problema nenhum. A Bíblia diz, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? É bom ser bendito. Deus é que nos abençoa e usa pessoas das mais variadas raças, tribos, né, para nos abençoar. A história do povo de Israel, temos inúmeros exemplos. Deus usa pessoas para nos abençoar. Quem a gente menos espera são as pessoas usadas por Deus para nos abençoar. Então seja uma pessoa também que as pessoas menos esperam, para que você também possa abençoar. Então ali há uma luta entre Jacó e o Senhor, em Gênesis 32, 26. O Senhor então perguntou, como te chamas? O Senhor sabia qual era o nome dele, mas ele diz, o meu nome é Jacó, o meu nome é Jacó, apegado ao calcanhar, como estou apegado agora na oração, nessa luta contigo. Esse nome significa quem está apegado ao calcanhar, né? E Jacó, o Senhor então diz a Jacó, naquela luta, naquele sofrimento, o Senhor diz a Jacó, já não te chamarás apegado ao calcanhar, mas te chamarás Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. Então Jacó naquele dia tem o seu nome mudado, ele tem a sua realidade de vida mudada, ele tem um encontro com o Senhor e ele passa a se chamar Israel, povo vencedor, povo que prevalece, povo escolhido. Esse é o nome de Jacó a partir de agora. Não é? Que coisa maravilhosa. Depois desse encontro, o patriarca é transformado, o patriarca mudou. Nunca mais foi um homem dos jeitinhos. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós deixamos a nossa velha natureza de lado
para abraçarmos uma nova natureza em Cristo Jesus. Não somos mais as pessoas dos jeitinhos, das mentiras, mergulhados nos pecados. Somos pessoas que caminham na luz, para a luz, com Deus, com o Senhor. Somos pessoas transformadas e precisamos, meus irmãos, exalar o bom perfume. Nunca mais Jacó deu jeitinho em coisa alguma ou deu jeitinho para resolver problemas. Tornou-se uma bênção e tornou-se um homem abençoador. Reconciliou-se com seu irmão Esaú, porque Deus faz essas coisas. Voltou à terra que seria herança de seus descendentes. Ok, meus irmãos? Aí vamos encerrar esse períodozinho e aí eu vou para a quarta parte, que é Jacó na terra de Canaã. Terceira parte, tá bom? Perdão, Deus abençoe.